Olá, queridos alunos, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula. E olha, nós paramos falando sobre a questão dos cursos superiores. Lembro bem que eu perguntava qual foi o primeiro curso superior que nós tivemos aqui. E você sabe perfeitamente que é o curso de Direito, né? No Império, você sabe, 1827, 1824, é criado aqui o curso de Direito, funcionando em São Paulo e aqui em Pernambuco, lá em Olinda, aqui em Pernambuco, lá em Olinda, tá certo? Depois passou, né, por vários locais até definitivamente sediar-se aonde hoje você tem a Faculdade de Direito do Recife. Mas é justamente isso que eu quero que entendam. Esse é o primeiro curso superior que você observa aqui em Pernambuco. Nesse período, né, início do século XX, você vai ter também o aparecimento de outros cursos, né? Veja, você vai ter o aparecimento da Faculdade de Odontologia, você vai ter o aparecimento da Faculdade de Agronomia, era chamada Escola Agrícola, a Faculdade Agrícola, ou a Faculdade de Agronomia hoje, tá certo? Você vai ter a Faculdade de Veterinária. É interessante que esses cursos, né, funcionaram lá em Olinda também. Depois, esse curso de agronomia, né, a escola agrícola e a escola de veterinária, elas vão funcionar lá pro lado de Tapera. Tapera, aquela região de Moreno, por ali assim, né? Tapera hoje é um distritozinho de Moreno chamado Bonança, se não me falha a memória. Então vejam, ali funcionou a escola agrícola, a escola de veterinária. E depois é transferida ali para o Horto de Dois Irmãos, tá certo? Funcionando até hoje. Então, por favor, vejam, o desenvolvimento cultural de Pernambuco, justamente nesse período, tá certo? Está justamente nesses cursos, né? Desde a época do Império, você só tinha o curso de Direito. Aí depois vai aparecer o curso, na realidade, de Agronomia, o curso de Veterinária, né? E o curso de Odontologia. Então são os cursos que aparecem. Assim, de Engenharia também aparece o curso de Engenharia, envolvendo aí Engenharia Civil, notadamente a Engenharia Civil, né? E aí é o que a gente pode falar de desenvolvimento cultural, né, nessa época em Pernambuco. Então, por favor, deixa eu situar o aluno bem direitinho. Vejam, vamos ver aqui, ó. A década, na realidade, o período que vai do início do século XX até a década de 30. Vamos situar o aluno aí, ó. Vejam. Em termos de cultura, nós temos o desenvolvimento dos cursos superiores já citados aí, certo? Em termos de modernização em Pernambuco, você tem não só o açúcar, os antigos engenhos sendo transformados em usinas, tá certo? Você tem o desenvolvimento das ferrovias, você tem ainda o desenvolvimento de outras indústrias manufatureiras que não são ligadas diretamente ao açúcar. Como eu disse, indústria de cigarro, de cerveja, tá certo? De refrigerantes, indústria têxtil e vai por aí afora, ok? Então, por favor, vejam. E em termos de política, aí a gente destaca justamente, né, a grande disputa pelo controle, né, que vai desbancar Rosa e Silva, né, que é justamente a grande disputa entre Rosa e Silva e Dantas Barreto, ok? Depois falamos ainda que o sucessor de Dantas Barreto vai ser Manuel Borba. Manuel Borba, na verdade, pronto, é o que nos interessa agora. Manuel Borba vai desenvolver justamente essa questão sanitária, a urbanização do Recife, né, através do engenheiro Saturnino de Brito. Saturnino de Brito, ele consegue desenvolver um processo de canalização, tá certo? Que vai levar esses detritos, essas fezes e outras coisas mais, tudo para o canal que será despejado ali na Praia do Pina. E o que eu acho interessante, esse canal até hoje existe, né? Tem gente que sai por ali, abrindo um parênteses por brincadeira aqui, tem gente que sai ali por cima da tubulação e plum, mergulha. Vixe Maria, é um negócio incrível. Mas tá lá, a tubulação lá, tá certo? Que levando os detritos. E aí será construída a ponte. Aquela ponte da Cabanga que você tem ali, ligando, na verdade, a Cabanga a Boa Viagem, Alpina, por assim dizer, aquela ponte é construída justamente no governo de Manuel Borba. E você fica me perguntando, pô, não vai, peraí. E por que tu tá dizendo isso? Porque, na verdade, são as figuras de Pernambuco. Aí o camarada bota aí, rapaz, veja, urbanização do Recife, a questão sanitária do Recife, né?
E aí, veja, a tubulação que é feita para conduzir todos esses detritos vai despejar justamente ali no Pina. E aí, ó, veja, quando eu digo que foi construída a ponte ligando o Cabanga ao Pina, certo? Por que eu estou dizendo isso? Para que o aluno possa entender que a partir dessa ponte será valorizada a praia de Boa Viagem. Aí o aluno, epa, como é, pai? Hoje eu pergunto a vocês, se eu tivesse que falar de Princesinha do Mar aqui em Pernambuco, não é Princesinha do Mar lá no Rio, que ali você tem Copacabana e vai embora. Estou falando aqui em Pernambuco, quem é considerada a Princesinha do Mar? A Praia de Boa Viagem. Só que a valorização da Praia de Boa Viagem começa justamente depois da construção dessa ponte que liga o Recife ao Pina, ok? Nesse processo de saneamento do Recife. Veja bem, olha, antes a praia valorizada, que inclusive era, né, era muito frequentada pelos governadores de Pernambuco, era Olinda. Olinda era a grande coqueluche em termos de praias do litoral aqui de Pernambuco, era Olinda. Depois da construção da ponte ligando Cabanga ao Pina, aí então vai começar a coisa mudando justamente para Boa Viagem. E a urbanização de Boa Viagem, tá certo? Vai dar-se no governo do sucessor de Manuel Borba. Tá vendo? Sérgio Loreto. Sérgio Loreto, o que é que vai suceder Manuel Borba? Tá vendo? Sérgio Loreto é que vai urbanizar Boa Viagem. É quando Boa Viagem definitivamente, tá certo? Supera em termos de frequência, tá certo? A praia de Olinda. Então, por favor, esses detalhes a gente tem que falar porque tá aí no edital, tá certo? A política de Pernambuco. Então, você tem aí o governo de Manuel Borba, tá certo? Concluindo justamente a modernização do Porto de Recife, modernização que foi acelerada no governo de Dantas Barreto e que vai ser conclusa justamente no governo de Manuel Borba, ok? Então, por favor, vejam bem aí, ó. Agora, depois de falarmos de Manuel Borba, que são as duas grandes figuras, né? Aliás, eu não falei só essas duas figuras, Manuel Borba e Dantas Barreto, não. Eu falei Rosa e Silva, certo? Falei, né? Falei Dantas Barreto, falei Manuel Borba e Sérgio Loreto, que é sucessor, tá certo, de Manuel Borba e que vai urbanizar a Praia de Boa Viagem. Tudo bem. Agora vamos começar falando do movimento de 30 que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Ora, é aí que a gente vai começar a entender com carinho a história de Pernambuco. Como é que está essa política aqui em Pernambuco? Bom, vamos começar a analisar justamente o seguinte. Lembra-se que eu falei da cultura em Pernambuco? Veja, eu falei da cultura, aí falei do curso de Direito, do curso de Odontologia, de Engenharia, tá certo? Agronomia e tal, veterinária, muito bem. Mas em termos de escritores aqui em Pernambuco, eu vou chamar muito a atenção, que é a grande figura de destaque aqui de Pernambuco, nesse momento, é justamente Gilberto Freire, o grande sociólogo Gilberto Freire. Todo mundo que fala Gilberto Freire, fala, Gilberto Freire escreveu Casagrande, Senzala e tal, papo. Mas a gente tem que analisar a figura de Gilberto Freire direitinho, com bastante carinho. Primeiro porque, veja, Gilberto Freire, né, ele vai fazer seu doutorado lá na Europa, ele termina um curso, né, de especialização, doutorado lá na Europa, em Coimbra, né, e quando ele volta para Pernambuco, veja bem, ó, Gilberto Freire, ele vai opor-se a um movimento que está sacudindo São Paulo, que é o movimento modernista. Olhe, veja bem, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que na década de 20, né, 1922, né, acontece em São Paulo a Semana de Arte Moderna. O que seria o modernismo, certo? A Semana de Arte Moderna, que na realidade não foi nem uma semana, né? A gente chega ao ponto de dizer que durou no máximo 3 ou 4 dias. Mas veja bem, quando você estuda a Semana de Arte Moderna, é um posicionamento, certo? É um posicionamento de artistas, arquitetos, artistas plásticos, escritores e tal, brasileiros, contra o estrangeirismo. E você perguntar, agora Dano, eu não estou entendendo é nada. Não, porque a cultura nossa, ela era muito, mas muito misturada, tá certo? Com a cultura
externa, a cultura notadamente europeia. Todo mundo sabe disso. Aí veja bem, ó, a cultura que era valorizada aqui era a cultura europeia. O movimento modernista é contra esse estrangeirismo. Era um posicionamento de valorização, tá certo, da cultura nacional. E aí você pergunta, tudo bem, até aí eu já comecei a entender. E Gilberto Freire, como é que aparece nessa história aí? Não, Gilberto Freire, ele, na realidade, ele vai ser contra a forma radical, certo, do movimento conhecido como modernista. Gilberto Freire, ele defende, né, uma modernização, porém, não esquecendo todo um tradicionalismo cultural, tá certo, que existe, sobretudo um tradicionalismo cultural regionalista, tá? O regionalismo, esse regionalismo aqui, por exemplo, no Nordeste, e em particular em Pernambuco, passa justamente pela questão de um processo de aculturação, né, da cultura africana, por exemplo. Então, Gilberto Freire, ele posiciona-se contrário, né, ao modernismo da forma radical como o modernismo apareceu. Ele defende justamente, né, o regionalismo, uma fusão de uma cultura, tá certo? Né, muito nacional, tudo bem, porém, não devendo esquecer, né, toda uma gama de cultura que é trazida também de fora. No caso nosso, aqui no Nordeste, seria notadamente a cultura deixada pelo africano. Não é à toa que sua grande obra, na verdade, é Casagrande Senzala, quando ele começa mostrando, tá certo, todo um processo, tá certo, de aculturação, de mistura de culturas aí, tá certo, entre o colonizador e o negro que vem para cá. Certo? Mas ele escreve outras obras como Campos, Antropologia, Sociologia, ele escreve uma série de outras obras, sendo apenas conhecido, né, muito, aliás, apenas não, muito mais conhecido com a obra Casagrande Senzala. Então, quando a gente fala também de cultura, né, a gente tem que observar Gilberto Freire. E aí a gente começa a ver, certo, e Gilberto Freire? É importante que você note que Gilberto Freire ele vai viver também a década de 30, lógico. Grande desenvolvimento, até porque ele vai escrever a obra Casagrande Senzala em 1933. Então, por favor, vejam bem, ó. Esse é o período de transição da chamada República Velha para a chamada República Nova, ok? Então, deixa eu vir aqui na telinha para a gente observar o seguinte, vejam. Eu já disse a vocês, sempre que a gente fala de república, certo? Na história do Brasil, você vai dividir assim, ó. República Velha, ok? E a chamada República Nova. Não esquecendo que essa República Velha a gente também pode subdividir em República de Espada, certo? E a República das Oligarquias, certo? A República das Oligarquias. Mas a República Nova, por assim dizer, ela vai começar em 1930 com Getúlio Vargas. E a gente diz que ela vai terminar, por assim dizer, com o golpe militar em 1964, ok? Essa seria, por assim dizer, a República Nova. Aí vem o golpe militar, o governo militar, e depois do governo militar vem a redemocratização, e aí nessa redemocratização a gente vem a nova República. Então, por favor, vejam aqui. Lucas, aqui, por favor, Lucas. Olhe, observe aqui. Getúlio Vargas, ele vai subir ao poder em 1930, até porque quando você observa, né, que a República Velha ela é marcada por uma profunda corrupção política, partindo do princípio que a eleição, tá certo? A eleição era aberta, não era secreta. E aí existia o famoso curral eleitoral, aquele famoso voto de cabresto, né? Porque você tem as lideranças locais, que eram os coronéis, certo? As lideranças regionais, o coronel mandava ali naquela região, em determinado município e tal, e sendo na realidade a eleição, o voto aberto, vencia o candidato do coronel e acabou. Então era uma profunda corrupção. Então, combatendo essa corrupção na República Velha, você tem o tenentismo, certo? Você tem na realidade, né, algumas oligarquias de outros estados que eram insatisfeitas, tá certo? Com a política do café com leite,
E aí você me pergunta, e o que foi essa política do café com leite? É porque na República Velha, ou na República das Oligarquias, você tem um fenômeno, tá certo, político, que ficou conhecido como a política do café com leite. Ora está no poder um candidato paulista, ora está no poder um candidato mineiro. Quando o paulista está saindo do poder, ele passa o bastão para o mineiro e vice-versa, ok? Essa era a famosa política do café com leite. Então vejam, outras oligarquias que pretendiam também subir ao poder estavam insatisfeitas com essa política do café com leite, ok? E aí você tem que entender ainda o movimento dos tenentes, o tenentismo, que é justamente contra essa corrupção que existia. O tenentismo, na realidade, tinha uma ideologia pequena, mas tinha. Esse tenentismo vai transformar-se na famosa Coluna Prestes, e vai sair percorrendo o Brasil cerca de 25 mil quilômetros pelo interior, né? A famosa Coluna Prestes, e que termina exilada na Bolívia. Uma partezinha pequenininha vai para o Paraguai, mas é mais para a Bolívia, tá entendendo? Essa é a famosa Coluna Prestes. Então isso é para você ver o clima a nível nacional, tá certo? Durante a chamada República Velha. Então veja bem, temos aí também, durante esse período, o movimento que a gente chamou nesse instante de o movimento da Semana de Arte Moderna, que é uma característica também desse período, né, a nível nacional. E a gente começa a ver o seguinte, em 1930, né, Getúlio Vargas vai subir ao poder como líder da Revolução, a chamada Revolução de 30. Então deixa eu apagar isso aqui para a gente começar a fazer uma coisinha bem simples aqui, olha. Vamos observar aqui. Getúlio ele sobe ao poder em 1930. Observe aqui na telinha que ele vai governar de 30 ininterruptamente até 1945, ok? Aí você vai dizer, ei rapaz, peraí, pô, como é que a gente observa isso aí? Veja, de 30 até 1934, você tem um governo chamado governo provisório. É o governo provisório de Getúlio. Também chamado até de governo revolucionário, ok? Acontece que de 34 a 37, você vai ter o chamado governo constitucional. Aí você diz, como assim? Veja, Getúlio Vargas, ele sobe em 30, ok? Prometendo uma nova Constituição, tá? E vai passar a governar através de decretos. Lucas, aqui, vai passar a governar através de decretos, né? Nomeia interventores para os estados, certo? E vai passar a governar através de decretos. Acontece que se você olhar direitinho, com muito carinho, até 1932, Vargas não tinha indicado ninguém, aliás, não tinha convocado uma Assembleia Constituinte para a realização da Constituição que ele prometera quando subiu em 30, né? E aí você tem que ver o seguinte, a oligarquia paulista caíra do poder, porque quando você observa o movimento de 30, no movimento de 30, Getúlio sobe ao poder, quem foi deposto foi o Washington Luiz, e quem não assumiu foi Júlio Prestes, o candidato de Washington Luiz, que tinha vencido as eleições de 30. Não assumiu por quê? Porque com a Revolução de 30, Vargas assume. Então eu posso dizer, de forma bem simplória, em 1930 sobe Getúlio Vargas e cai a oligarquia paulista. Ora, de 30 até 32, Vargas está governando através de decretos e não estava definido o tempo de governo de Getúlio Vargas. Seria interessante definir o tempo de governo dele. Por que seria interessante? Para que a oligarquia paulista voltasse ao poder. Então, essa oligarquia paulista vai terminar explodindo com um movimento constitucionalista de 1932 em São Paulo, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui do movimento, porque se você for analisar direitinho, tem muito detalhe para esse movimento de 32, né? Só alguma coisinha para você entender bem rápido, né? A oligarquia paulista pretendendo subir ao poder, vai exigir de Getúlio Vargas um interventor civil, tá certo? E paulista. E você pergunta, e aí, quem é que estava governando São Paulo? Qual era o interventor que estava lá? Era um pernambucano, o tenente João Alberto, por assim dizer. Ok? Um pernambucano, João Alberto. E os paulistas estavam querendo um civil e paulista. Aí Vargas disse, não, tudo bem, tirou João Alberto
e colocou Pedro de Toledo, que é um civil paulista. Mas não era isso que a oligarquia paulista queria. A oligarquia paulista queria voltar ao poder. E para voltar ao poder teria que ficar definido o tempo de governo de Vargas. Nessa agitação toda, certo, a gente começa a observar a morte de 4 estudantes. Na verdade, morreram cerca de 13 estudantes, mas 4 vão aparecer como sendo a bandeira, na verdade, do movimento de 30. Eu colocaria aqui na telinha, a bandeira seria justamente isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que você tem uma bandeira aí, ó. Olha a bandeira. E no interior dessa bandeira você tem as iniciais MMDC. Pronto. O MMDC, que é justamente Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo são os estudantes que morrem aí nessas manifestações. E as iniciais de seus nomes passam a formar uma bandeira, viu, Lucas? Formar uma bandeira com contra o governo de Getúlio, exigindo justamente a Constituição. São Paulo, na verdade, vai lutar sozinho. Vargas conseguiu isolar São Paulo luta sozinho. Militarmente, São Paulo é derrotado, mas politicamente São Paulo sai vitorioso. Por quê? Porque São Paulo consegue que Vargas convoque a Assembleia Constituinte. Assim sendo, em 1934, tá vendo? Em 34 aqui, ó, o Brasil conhecia uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Então vejam, começa a fase que a gente chama de governo constitucional, que vai até 1937. Tá vendo? Em 37, na verdade, começa toda aquela movimentação para substituir Getúlio. Aí você pergunta, mas peraí, como assim? Veja, a Constituição de 1934, quando ela é aprovada, já vem com uma emendazinha de nada, onde a própria Assembleia Constituinte indica Getúlio para presidente. E ele deveria governar por mais 4 anos. Significa dizer que em 38, Getúlio teria que deixar a presidência. Só que Getúlio não quer deixar a presidência. Isso é lógico, viu, Lucas? Aqui. Não queria deixar a presidência. Não. Veja bem. A movimentação em 37, era justamente para suceder a Getúlio. Por favor, entendam. Acontece que lá na Europa, as coisas lá na Europa seriam justamente o que você chama, tem que estudar como período entre guerras. Ora, a Primeira Guerra Mundial ela termina em 18. A Segunda Guerra Mundial vai começar em 19. De 1918 a 1939, aliás, de 1918 a 1939, é o período que a gente chama de período entre guerras. E é justamente aí nesse período entre guerras que você vê umas coisas interessantes. Primeiro, você analisa a queda do capitalismo. O capitalismo entra em crise. A Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e o capitalismo entra em crise. É a chamada depressão dos anos 30. Mas enquanto o capitalismo está em crise, você tem que entender que o socialismo está em ascensão. Por quê? Porque desde 1917, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, não explode a Revolução Bolchevista na Rússia, certo? A Revolução Marxista, a Revolução Socialista. Então, a partir daí, a Rússia começa a crescer. E, sobretudo, por assim dizer, no governo do Joseph Stalin, que aquilo era uma peste. Mas, tá aí, a Rússia vai crescer a partir dos chamados planos quinquenais. Então, vejam. O capitalismo foi afetado a partir da queda da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Gerando a depressão dos anos 30, mas a Rússia não foi afetada por ser socialista. Então você tem crise do capitalismo e tem a ascensão do socialismo. Ok? Em se tratando, tá certo, de política na Europa durante do chamado período entre guerras, você também tem a ascensão dos estados totalitários. Você tem a ascensão dos estados nazifascistas, por assim dizer. Os estados totalitários você teria, por exemplo, na Itália, o fascismo com Benito Mussolini. Você teria na Alemanha o nazismo com Adolf Hitler. Você teria em Portugal o salazarismo com Antônio de Oliveira Salazar. E você teria na Espanha o franquismo, tá certo? Com o general Francisco Franco. Então você tem lá, olha, pelo amor de Deus, veja bem. Na Europa, a estruturação de regimes totalitários.
Aí eu pergunto, esses regimes totalitários cruzam o Atlântico e refletem aqui no Brasil? Refletem. Refletem. Porque Getúlio Vargas vai aproveitar-se disso, e aí eu volto aqui agora, para o campinho aqui na telinha. Pode observar, Getúlio Vargas vai aproveitar-se disso e vai dar o golpe em 37. Não esquecendo uma coisa, nesse período constitucional, certo? Aqui, ó, essa fase que vai de 34 a 37, você não pode esquecer que eu tenho aqui um reflexo do socialismo. Tenho. Aliança Nacional Libertadora, sob a presidência de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o homem que conduziu a famosa coluna Prestes. Mas da mesma forma que eu tenho aqui, nesse período, um reflexo do socialismo com a Aliança Nacional Libertadora, eu tenho também aqui um reflexo da ditadura, com a Ação Integralista Brasileira. Os famosos integralistas, os famosos camisas verdes de Plínio Salgado, certo? Então veja bem, ó, são duas forças extremamente antagônicas que aparecem aí, tá certo? No período constitucional. Uma de caráter socialista, que é a Aliança Nacional Libertadora, sob a presidência justamente de Plínio Salgado, e a Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora, sob a presidência de Luiz Carlos Prestes, e a Ação Integralista Brasileira, sob a presidência de Plínio Salgado. Isso é o reflexo do que está se passando na Europa aqui. Aqui. Então, Lucas, aqui, corta aqui, Lucas. Então, vejam, é o que está se passando na Europa refletido aqui. Ok? Então, a ascensão do socialismo na Europa, você tem aqui com a Aliança Nacional Libertadora, Luiz Carlos Prestes. A ascensão dos regimes totalitários na Europa, nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo e tal, você tem um reflexo aqui também com os integralistas de Plínio Salgado. Aí vejam, é dentro desse ambiente, certo, que Getúlio começa a bolar um plano para não passar a faixa presidencial. E aí, então, em 37, certo, Getúlio Vargas, alegando um plano comunista, o famoso plano Cohen, tá certo? Há quem chame Cohen, não tem problema. Aqui, Lucas, ele com esse plano, Getúlio, na verdade, mostrando com esse plano que os comunistas queriam tomar o poder e tal, um plano forjado, que tinha sido preparado desde a época da intentona comunista em 35 contra Getúlio, tá certo? Esse plano estava guardado. E aí Getúlio aproveita-se desse plano, mostra o plano para a imprensa, tá certo? Divulga o plano, tá certo? E em 1937, novembro de 37, Getúlio dá um golpe e torna-se também ditador no Brasil. Começava em 37, aqui na telinha, a gente tem aqui em 37, e começava em 37 o famoso Estado Novo. O Estado Novo, varguista, a ditadura varguista que vai até 45. Só que esse período de ditadura de Getúlio Vargas, a gente tem que dividir em duas partes. Uma parte que vai de 37 até 1941, certo? Até 41, porque até aí ele é aliado do nazifascismo. Chegou a tecer grandes elogios a Hitler e tudo mais. Só que daí em diante, né, em 42, aí então ele vai declarar guerra ao eixo. Então, se você observar, eu posso dizer que até dezembro de 41, você tem Getúlio ao lado da ditadura nazifascista. E quando você observa de 42 a 45, Getúlio já está declarando guerra. E aí a gente questiona, e Getúlio tinha realmente ideologia? Tinha ideologia nazifascista? Na verdade, rapaz, Getúlio, o que ele queria era permanecer no poder. Essa questão da ideologia e tal, papai, isso não existe. Getúlio Vargas não tem ideologia nazifascista. O que ele quer é permanecer no poder. Isso é o que a gente pode falar, por exemplo, a nível nacional. Mas aí, ó, a gente começa a analisar a questão agora a nível estadual. Pernambuco. É aí, então, que você vai ter justamente a figura do interventor, certo? A figura do interventor Agamenon Magalhães. Porque, veja bem, quando Getúlio dá o golpe, né, em 37, né, implantando, por assim dizer, o Estado Novo, implantando a ditadura,
né? Aí você vai ter o governo de Vargas, tá certo? Indicando mais uma vez interventores. E o interventor que ele vai indicar para cá é justamente Agamenon Magalhães, que a gente vai ter que discutir isso bem detalhadamente, o governo de Agamenon Magalhães, numa próxima aula, no nosso próximo encontro. A gente vai discutir devagarzinho, ver quem foi Agamenon Magalhães, para depois a gente partir justamente para outras figuras da política do estado de Pernambuco. Fica aí o abraço do grande amigo de vocês e que está torcendo pela essa classificação de vocês. Eu fico imaginando justamente como o aluno está depois que saiu, né, esse número de inscritos. Mas é importante que o aluno saiba de uma coisa. Veja bem, esse número de inscritos, certo, talvez não corresponda à sua realidade. E eu vou mostrar isso, tá certo, em termos estatísticos, na próxima aula, que é no nosso próximo encontro, eu vou mostrar em termos estatísticos que na realidade você não vai sofrer tamanha concorrência não. Porque tem uma coisa muito simples, certo? Você está estudando. Você tem a classificação aqui, ó, nas mãos. Coisa que muita gente só está inscrito, mas não está estudando. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Até a próxima.